Herança espiritual. Nós estamos comemorando 16 anos de igreja. Não é fácil. Mas até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos guardou. Pode colocar, Lelê. Aí, herança espiritual, 1 Pedro, capítulo 1, do 3 ao 6. Nós estamos aí nessa campanha. A palavra diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada, ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu vou trazer uma palavra bem breve, falando dessa herança. Nós ainda temos a Santa Ceia. Ontem nós tivemos aqui uma reunião de obreiros abençoada, onde os obreiros foram ungidos, renovados, para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz que bendito é o Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. O Deus Todo-Poderoso está no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o poderoso. E Jesus Cristo é o Filho. Essa semana passada, o Papa, ele lançou lá no Vaticano, para deixar bem claro, que ninguém pode salvar a não ser Jesus. O Papa escreveu aos católicos: não existe salvação em Maria. Não existe redenção em Maria. O único que pode nos salvar tem o nome Jesus Cristo. Não tem mais ninguém. E a palavra vem aqui em 1 Pedro, falando sobre uma extraordinária misericórdia. A extraordinária misericórdia de Deus foi enviar Jesus à terra para nos salvar. Ele poderia simplesmente apenas nos destruir, como pecadores que somos. Mas a Bíblia diz que pela extraordinária misericórdia, Ele nos regenerou. Eita! Ele olhou para mim, para você e falou: eu vou dar uma regenerada nela. É como você às vezes está doente, o pastor Álvaro deu o testemunho, mas através do nome de Jesus, Ele regenera as nossas células, Ele regenera a nossa saúde, Ele regenera o nosso humor, Ele regenera a nossa alegria, Ele regenera a paz na minha vida, no meu casamento, com meus filhos. Ele transforma. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda: Jesus Cristo foi enviado para nos regenerar. Para quê? Para uma viva esperança. Muitas pessoas não têm esperança, pastor Zé. Não tem esperança. Sofre. Não tem esperança. Às vezes está na igreja, mas ainda não entendeu o que Jesus Cristo quer fazer com ela. Ela começa a ficar magoada, triste, deprimida. Jesus está falando: filho, filha, eu vim te regenerar. Não viu o testemunho da Vanessa? Deus falou para ela: ó, já descansou? Já regenerou? Agora vamos trabalhar de novo. Deus vai trabalhando na minha vida e na tua vida, aonde você precisa dele. Aonde você precisa dele? Aonde ele vai trabalhar em você. Aonde ele vai regenerar. E Ele vai trazer esperança, e esperança viva. E quem faz isso? Jesus Cristo. E aí, Jesus Cristo, eu fui almoçar sexta-feira com um muçulmano. Allah Akbar.
Yeshua al-Kabar. E aí eu comecei a conversar com ele. Ele é dono de um restaurante muito chique lá em São Paulo, só vai os artistas da televisão, e o pastor Nelson foi também. Deus chamou, eu vou, né? E aí eu comecei a conversar com ele. E ele falou para mim: eu não acredito que Jesus é filho de Deus. Eu falei: eu também não acredito no teu Deus. Aí eu falei para ele assim: só tem uma coisa, viu? Ele: o quê? Você vai saber quando você morrer. Ele olhou para mim, falou: você agora foi forte. Eu falei: não, a palavra é forte. Se você acredita no teu Deus, eu acredito no meu Jesus. Quando você morrer, você vai saber quem está certo. Se sou eu, se é você. O meu amigo falou: meu, aqui no restaurante do cara você faz isso. Eu falei: eu vim aqui para trazer a mensagem de Cristo. Quando a gente morrer, partir dessa vida, aí você vai saber por que Jesus veio te regenerar. Você pode aceitar essa regeneração ou não. Porque a Bíblia diz que Ele trouxe a renovação e a esperança por intermédio da ressurreição dos mortos. Então, você, eu, nós, só vamos ter noção de quem é esse Jesus depois que a gente partir dessa vida. Porque Jesus, Ele trouxe para mim e para você uma nova esperança, uma herança na morte dEle. Ele nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então Jesus morreu na cruz, mas Ele ressuscitou. E Ele venceu a morte. Quando Ele vence a morte, eu e você também vencemos a morte. Porque nós temos uma vida eterna. Eu e você temos uma vida eterna. Por que que Ele fez isso? Para nos trazer uma herança. Para nos trazer uma herança. E essa herança jamais será, vai acabar jamais, será, Ele não vai extinguir essa herança. E essa herança nunca vai perder o valor. E o mais interessante, irmãos, a palavra diz que essa herança, ela é preservada no céu. Então, como é que funciona isso? Quando você, o teu pai tem um bem, tua família tem um bem, ele não vai viver eternamente, certo? E aí ele morre. Tem uma casa lá em Mongaguá. Aí morreu. A casa vai ficar para alguém. Essa casa vai ficar para alguém. Se não tiver nenhuma na linhagem da família, fica para o governo. Alguém vai ter a herança. Qualquer coisa que você tenha de bem, dinheiro, bens materiais, imóveis, se você morrer, se você for embora, a herança vai ficar para alguém. E no mundo espiritual? E a nossa herança espiritual? O que você, eu, nós estamos fazendo para ter nosso galardão? Essa herança jamais se extinguirá e não será desonrada ou perderá seu valor. A herança é preservada no céu para vós, ou seja, tudo que você faz para Deus na terra, você vai receber o galardão no céu. Tudo que você fizer a favor do Senhor, todas as vidas que você levar a Jesus, tudo que você trabalhar, tudo que você falar, por isso que é difícil, por isso que muitos desistem de fazer a obra, porque realmente não é fácil. Mas a Bíblia diz que você é protegido, protegida pelo poder de Deus. Você vai fazer a obra, você é protegido, protegida pelo poder de Deus. Deus te guarda. E como Ele te protege? Por meio da fé. E aí você só vai ter um monte de coisa que a gente quer saber, né? A gente quer saber de tudo, né, Dani? Tudo a gente quer saber. A gente não vai saber na terra. Por que que meu pai morreu? Por que que minha mãe morreu? Por que que deu essa doença? Por que que é isso? Tem um monte de pergunta. Você quer saber um monte de coisa. Na terra, nós não temos informação suficiente para as nossas dúvidas.
Só que quando você chegar no céu, a Bíblia diz que você vai ter plenamente revelada. As coisas serão reveladas. Você é protegido pelo poder. Coloca para mim o versículo 5, por favor. Já está aí, meu Deus, ele disse. Merece um prêmio. Você é protegido pelo poder de Deus. Quem nos protege? O poder de Deus. Presta atenção que eu vou falar. Essa herança é o seguinte: você não morre na véspera. Irmãos, presta atenção. Enquanto você está fazendo a obra, a vontade de Deus, o que Deus quer que você faça, você está protegido, protegida. O único que tem poder para tirar você da terra é Deus. Mais ninguém. Mais ninguém. Você pode fazer a missão no Paquistão, aonde, se Deus mandar, né? Você vai fazer, você vai andar, você vai operar, mas você está debaixo da proteção de Deus. Você é protegido pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Por meio da fé. Então, você tem fé. A tua fé te protege pelo poder de Deus. Então, tudo que você vai fazer na tua vida, não se preocupe. Se você tem Jesus, se você crê em Deus, se você está com Deus, vá em frente. Ninguém vai tirar você do propósito de Deus. A única pessoa que pode tirar você do propósito de Deus é você mesmo. Se Deus tem um propósito, siga no propósito. Ouça a voz de Deus. Não deixa ninguém tirar você do propósito dele na tua vida. Porque quando você está no propósito dele na tua vida, você está protegido. Você é protegido pelo poder de Deus por meio da fé. Até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Quando Jesus volta para mim e para você? Quando a gente morre. Se Jesus não voltar antes, fisicamente, tocar a trombeta, Jesus volta. A pessoa morreu, Jesus voltou para ela. Simples assim. Você vai se encontrar com o Salvador. E aí vai ser revelada no final dos tempos. Aí qual é o final dos tempos? Tem muita gente preocupada se Jesus vai voltar. O final do tempo para quem morreu é aquele momento. Acabou. Final dos tempos, acabou. Acabou a história. A partir daquele momento, ou você vive uma herança celestial com Deus, ou não. O que Deus tem para mim e para você? Que a gente viva uma herança celestial com Ele. Aí, você não consegue entender. Mas pastor, eu tenho problemas. Então vamos lá no versículo 6 agora. E no versículo 7. Por que eu tenho problema? Por que eu tenho dificuldade? Você já imaginou se a gente vivesse na Disneylândia? Só alegria. Você só vê parque, você só vê castelo, né? Tudo lá. Você passa o Mickey aqui, o Donald. Eu gosto do Pateta. Pateta gosta de Pateta. Eu gosto de Pateta. Aí, vai daqui, tudo lindo, né? Você achou que legal? Santo André, só assim, passa carrossel do algodão doce, né? Não imaginou? Que coisa mais linda. Você vai, cada um vai onde quer. O outro vai no Harry Potter, o outro vai nos carrinhos, entendeu? Que coisa linda. Mas não é assim. A gente tem nossas tribulações. Então diz a palavra, ó. Portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Bom é quando você está que nem a Olívia, bebezinho no colo. Você não tem preocupação nenhuma, você não tem boleto. Você olha para o pai e fala, eu quero tetê, quero leitinho, se vira. Só que aí você vai crescendo, você vai se transformando num jovem, num adolescente. Hoje adolescente tem problema. Qual é o problema do adolescente? É quanto tempo fica no celular, seu pai libera, não libera. Então ele fala, toda a prova. Sabe de nada ainda, né? Você vai ser afligido
a Bíblia diz toda espécie de provação. Eu não sei qual que é a espécie de provação que você tem sido afligido. O que eu sei é que você tem uma herança de Deus para passar por essa prova. E aí, no versículo 7, fala algo que é importante para mim e para você. Sinceridade da fé. Falar que a gente tem fé é uma coisa, mostrar a sinceridade da fé é outra. Por que acontece a provação? Para você mostrar a sinceridade da fé. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada. Alguém entra em faculdade boa sem passar pelo vestibular? Não. Alguém consegue a OAB sem fazer o exame da OAB? Não. É a sinceridade do conhecimento. A Bíblia está falando da sinceridade da fé. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, tem muitas pessoas que às vezes estão na igreja, mas ainda não têm a revelação de Jesus Cristo. Presta atenção, que eu vou falar de novo. Muitas pessoas estão em igreja, o pastor Zé estava me falando esses dias, e é verdade. Hoje é muito fácil você falar que você é evangélico sem conhecer Bíblia, sem ler Bíblia. A maioria do pessoal não quer, o pessoal quer ir para a igreja, fazer um movimento, né? Um movimento, mas você fala, abre a Bíblia aí em 1 Coríntios. Aonde fica isso? Eu não sabia disso. E já está há muito tempo na igreja. Os pregadores não pregam contra a provação. Que tem provação é tudo que você vai vencer. Como eu vou vencer? Se eu não estou nem jogando ainda. A prova da vossa fé é que você vai ter luta e dificuldade para vencer e para mostrar a Deus que você está na presença dEle e que Deus vai aprovar e atestar. Você vai receber uma certificação de Deus. Ele passou pela prova e ele venceu. Então está ali, ó. A sinceridade da vossa fé seja testada. Toda vez que você falar que você tem fé, Deus vai te provar. Para você mostrar que você tem fé mesmo. É a mesma coisa que você trabalha numa empresa. Vamos supor, você é um ferramenteiro. Ou na tua área. Você procura um emprego. Qual vai ser a primeira coisa que o chefe vai fazer? Vai fazer você mostrar que realmente você sabe. Ah, eu sou soldador, mas eu tenho medo de foguinho. Muda de profissão, né? Tenho medo. Não, eu puxo o cabo lá na rede de telefonia. Só que eu fico alérgico. Eu fico cansado. Ah, o Tô que trabalha com química. Eu trabalho com química. Mas, ó, esse negócio de química, eu não sei. Eu sou advogado. Aí o cara vai estar, então me liga, me fala aí sobre a lei, número tal. Tem essa lei? É a mesma coisa diante de Deus. A nossa fé é provada através do conhecimento. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja testada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe. Quando você prova para Deus que a tua fé é real e verdadeira, a Bíblia diz que é muito mais preciosa que o ouro. Então, que eu quero encerrar essa palavra rapidinho, que eu falei que seria. Nós temos 16 anos de igreja, de obra. Já se passaram muitas pessoas por aqui. Já passou muita gente. Hoje nós temos um grupo de obreiros fiéis, abençoados. Se você perguntar para qualquer obreiro, você já teve luta? A resposta tem que ser sim. Se a pessoa falar, não, nunca tive luta, então significa que você não foi provado ainda. Você ainda não foi atestado ainda. O que Deus quer? Que eu e você, que a gente seja
atestado e aprovado. Quando a gente recebe uma palavra de Deus, olha, eu vou levar essa igreja para missões, como ontem nós recebemos, e nós já estamos em missões, como ontem nós recebemos uma certificação de Ásia, por exemplo. Sabe por quê? Porque Deus já aprovou. Porque toda igreja, toda pessoa que queira fazer a obra sem estar missionária, sem estar preparado, vai quebrar a cara. Quebra a cara, porque não está preparado. Então, tudo na tua vida que aconteceu, ou que acontece, se você está na prova da fé, significa que Deus está te preparando para algo maior. Deus nunca vai te colocar em algo que Ele não te chamou para entrar. Nunca coloque a mão na cumbuca que não é sua. Nunca tente resolver aquilo que não é para você resolver. Se você não tem um chamado para expulsar demônio, se você não tem preparo para isso, não faça isso. Se você não tem certificação para cantar, para tocar instrumento, não faça isso, porque Deus não te chamou para isso. Não tente fazer o que Deus não quer que você faça. E aí você começa o quê? A ter certificação. Deus começa a falar, olha, eu vou te usar aqui na igreja, aqui, ó, na intercessão, aqui, na recepção. E Deus vai te dar bênçãos através da tua fé. Porque qual que é a fé? Você está fazendo o que Deus mandou você fazer. Quando a gente se afasta de Deus, é quando a gente quer fazer o que a gente quer fazer sem autorização de Deus. Não faça nada sem autorização do Senhor. Porque tudo que você fizer sem autorização do Senhor vai te trazer dano. Vai te trazer choro. Vai te trazer choro, eu te digo isso. Mas quando você fala, Senhor, eu estou aqui, à tua disposição. Eu quero, Senhor, te pedir, me mostre a tua vontade. Me mostre a tua vontade. Porque a graça do Senhor, ela vai trazer glória e bênção sobre a tua vida. Então eu vou ler rapidamente agora o versículo 9, o versículo 10 e o versículo 11. E nós vamos encerrar essa palavra nessa hora. Diz assim. Presta atenção. 1 Pedro 1, 10, 9, 10 e 11. Porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé, a salvação de todo o vosso ser. Qual é o alvo da tua fé? É salvação primeiro de você mesmo. Tem muita gente querendo salvar um monte de gente, mas ele mesmo não está salvo. Então, primeira coisa, você fala, Senhor, eu quero me salvar. Antes de querer salvar o outro. Presta atenção. Versículo 10. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Buscando conhecer o tempo, diga, o tempo, e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar, e as glórias que se seguiriam aquelas aflições. Depois desse tempo de aflição, vai chegar a glória na tua vida. Aplaude o Senhor Jesus.